Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e hoje é o dia 1 de janeiro de 2026. O tema que vos trago hoje para este episódio é a primeira luz, como aquele raiozinho de sol que entra de manhã pelo quarto ou pela janela da nossa sala e que nos traz a luz de um dia de novas oportunidades, tal como é este novo ano que começa agora e que nos traz 365 oportunidades. Vamos falar um bocadinho sobre rituais e também de como nos podemos tentar adaptar logo desde o início do ano a um ano com mais presença, com mais intenção e também com mais vagar. Anda daí. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Hoje, nem de propósito, estou aqui na Beira, ao pé de Belmonte, num hotel muito simpático, um hotel de charme, que se chama Devagar, em que o de é um THE e, portanto, há a forma inglesa, mas que reflete exatamente aquilo que o seu nome diz. É um hotel muito pequeno, de charme, onde todo o pormenor é dado na atenção dos detalhes. Rosmaninho por todo o lado, um aroma fantástico para toda a gente. O pessoal é super solícito, simpaticíssimo, amoroso, estão sempre de roda de nós, enchem-nos de mimos, fazem-nos bolos caseiros e, portanto, nada melhor do que estar aqui num dia de sol, com esta primeira luz, para começar o dia 1 de janeiro de 2026 e falar-vos um pouco do que é que poderá ser o vosso ano com mais vagar. Ao começar janeiro, não estamos a iniciar uma maratona, estamos antes a iniciar um ciclo que pede clareza, que pede alguma leveza e que, no fundo, não é uma correria que temos que começar já a cumprir e a trabalhar para os objetivos, mas é mais como quem acende uma vela e começa a vê-la a crepitar, a ganhar corpo, a ganhar luz e, no fundo, a trazer todas as coisas que nós precisamos para que o ano de 2026 nos corra de feição e possamos atingir com calma, com vagar, com presença e com intenção todos os objetivos que temos para 2026. Não sei como foi convosco, mas para mim o ano de 2025 passou completamente a correr. Tenho a sensação que ainda ontem estávamos em janeiro de 25 e que agora hoje já estamos em janeiro de 26. A correria do Natal, estes últimos dias atribulados, normalmente tomam conta das últimas semanas do ano. E, portanto, a proposta hoje é, no fundo, se tiveres vagar para me ouvir, falar um pouco de como podemos entrar o ano de 2026 como a primeira luz da manhã, que entra devagarinho, primeiro com um raio pequenino, mas que depois vai a pouco e pouco abrindo e trazendo toda aquela luz que ilumina o quarto, ilumina a sala e, por último, ilumina também a nossa vida. Para janeiro queremos um recomeço sem alarmes, sem correrias e por isso aquilo que eu vos sugiro hoje são 3 pequenos rituais que podemos começar logo desde o dia 1 a trabalhá-los para que se tornem não só uma rotina, como também fiquem intrinsecamente ligados ao nosso dia-a-dia. São muito simples de fazer, são algo que nos traz paz interior e que nos ajuda a começar o dia, que nos vão ajudar a começar o dia com mais intenção e com mais presença e de uma forma muito mais leve, que é aquilo também que se pretende. O primeiro ritual é logo aquele de manhã ao acordar. Antes de pegar no telemóvel, de olhar para um ecrã, aquilo que proponho é uma ancoragem de se sentar e fazer respirações profundas. Respirações muito simples, sentar-se na beira da cama, com os pés assentes no chão, as costas direitas, uma mão no peito, outra na barriga e fazer 5 inspirações da seguinte forma. Inspirar 4 tempos, reter 2 tempos e depois expirar em 6 tempos, devagar, com cuidado. Fazer isso com calma durante 5 vezes, apenas isto. Inspirar 4 tempos, reter 2 tempos e expirar 6 tempos. De seguida,
pegue no seu bloquinho de notas, aquilo que eu lhe tenho dito sempre que o deve acompanhar para todo o lado, e escreva ou responda a 2 perguntas. Do que preciso para hoje e o que não preciso e posso deixar cair. Depois fecho com um bom copo de água grande, 250 ml pelo menos, e está pronto para começar o seu dia com calma, energizado e para enfrentar todos os desafios que tem pela frente. Estes minutos de vagar para começar o seu dia são, na verdade, a porta aberta para que o corpo perceba que acordou, que começou um primeiro dia, que entrou a primeira luz e que podemos então avançar para aquilo que temos pela frente. O segundo ritual é um ritual também muito sensorial. É tirar 3 ou 4 minutos para ouvir a casa. Enquanto ainda estão todos a dormir, o barulho que se pode ouvir ou o silêncio, a ausência de barulho, às vezes a criança do vizinho ou um cão que ladra, ou até pura e simplesmente um passarinho que canta lá fora, ou até mesmo um silêncio que é, na verdade, ensurdecedor e que nos traz imensa calma. De seguida, esteja atento aos cheiros. O cheiro do café que está a coar, o cheiro da pasta de dentes que pomos na escova e que tem aquele cheiro fresco, mentol, ou enfim, aquele cheiro fresco que nos lembra logo o ritual da manhã de lavar os dentes, ou até, quem sabe, o cheiro de um gel de banho especial que por acaso até recebeu no Natal ou que escolheu de propósito para si e que o vai ajudar a que o seu banho matinal seja um banho cheio de sensações e de aromas que trazem energia, trazem leveza, trazem vontade de começar o novo dia. E por último, metas e objetivos que sejam atingíveis e nada de megalómanos. Eu costumo dizer que é muito importante utilizar a regra dos 3 P's, que sejam poucos, que sejam pequenos e que sejam progressivos. Porque se eu disser tenho que emagrecer 20 quilos, eu olho para esse objetivo e penso nunca mais vou conseguir. Se eu refrasear e pensar para mim, esta semana gostava de perder 1 quilo e, portanto, vou trabalhar toda a minha semana para que possa ir reequilibrando o meu corpo, retomando as rotinas, para que aqueles quilinhos a mais que estão ali a assombrar a balança a seguir às festividades do fim do ano possam ir a pouco e pouco voltar ao seu normal. Outro exemplo é, vou começar a ginástica e vou ao ginásio 3 vezes por semana. Sabemos que muito provavelmente isso vai começar na primeira semana, até corre bem, na segunda já começa a esmorecer um pouco e sem darmos conta já estamos a deixar de ir ao ginásio. Porque se meteu isto, porque se meteu aquilo, porque temos tarefas para fazer, porque fomos para fora e acabamos por não fazer. O importante é definir um objetivo que seja pequeno, ou pelo menos que à primeira vista seja pequeno, que seja possível para si, que saiba que o vai conseguir de facto cumprir e depois, a pouco e pouco, que seja progressivo e que possa ir aumentando. Exemplo, vou caminhar 15 minutos uma vez por semana. Se a coisa correr bem, ao fim do primeiro mês, aumente para 2 vezes por semana e 20 minutos. E depois 30, 3 vezes por semana. E a pouco o seu corpo vai ganhando o hábito deste exercício. É ele próprio que lhe vai pedir que saia e que arranje esse pequeno espaço de tempo na sua agenda para que possa cumprir o exercício. Ou então, 2 vezes ginásio, aquelas vezes que são mesmo obrigatórias e que são inegociáveis e que, portanto, está a preparar o seu corpo para aquele exercício que é necessário, sobretudo para quem tem trabalhos mais sedentários e que passam bastante tempo à secretária e que, no fundo, é super importante que consiga ter estes momentos de exercício para que o corpo se exercite, para a postura, para a respiração, para, no fundo, trazer-lhe mais saúde e viver uma vida mais saudável. Se conseguir iniciar o ano com estes 3 rituais, acredito que ao início possa ser difícil lembrar-se deles. Cole uma folha, um post-it na mesa de cabeceira ou no espelho da casa de banho e mesmo que no primeiro dia ou no segundo não consiga cumprir tudo, a pouco e pouco vai entrando no ritmo e, na verdade, estes pequenos gestos matinais que ajudam a começar o dia de uma forma calma, com intenção, vão ajudar a que depois o dia corra melhor e que todas as tarefas e até aquelas coisas que não correm tão bem lhe pareçam com dimensões muito mais pequenas do que aquelas que às vezes temos tendência a dar, porque tentamos a maximizar os problemas, quando na verdade bastava ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de abertura e até de calma, devagar, para poder encará-los de uma forma diferente. Proponho-lhe também
duas formas de conseguir honrar estes compromissos. São duas formas simples e que, se estiver presentes naquela agenda que já tivemos a preparar, ou no plano de 2026 que ajudei a preparar no último episódio do ano passado, vão com certeza facilitar-lhe a vida. O primeiro deles é compromissos que cabem numa chávena. O que é que eu quero dizer com isto? Antes de aceitar um compromisso, uma reunião, algo que seja necessário, pense, cabe numa chávena. E o que é o caber numa chávena? É ver se eu não preciso de empilhar a minha agenda e encavalitar tudo aquilo que tenho para fazer em cima umas das outras, sem espaços de respirar entre elas, e que no fundo me vai trazer stress, vai fazer com que eu esteja sempre preocupada com as horas para conseguir encaixar tudo aquilo que tenho para fazer, e portanto não vou ter a calma, a presença, o vagar para cumprir com intenção tudo aquilo que quero fazer. Então, se não for algo de mesmo muito urgente, tente agendar e propor uma nova data. Vai ver que, ao fazê-lo com calma, não tem a agenda tão sobrecarregada e vai conseguir fazer tudo aquilo que tem para fazer com mais calma e com mais intenção. Se for efetivamente uma coisa muito urgente, tente desmarcar uma das outras, porque ter a agenda toda encavalitada, com as horas corridas, sem espaço entre elas, porque há sempre imprevistos, há sempre coisas com as quais nós não contamos e que depois fazem com que as coisas se atrasem e encavalitam os compromissos uns em cima dos outros, ou no fundo o que se vai refletir é que temos trabalho de concentração, trabalho de foco, coisas que temos que estar ali presentes a fazer, e vamos encurtar esse espaço e, portanto, acabamos por não conseguir fazer efetivamente o que tínhamos programado. E por último, algo que falo muito e já várias vezes partilhei aqui convosco, que é o descanso como algo inegociável. E é importantíssimo que nessa agenda de planos que tem para fazer, não só o ritual da manhã, que consiga programar espaços de pausa. Pausa para fechar os olhos e apenas sentir o que o rodeia. Pausa para, por exemplo, ler 5 páginas de um livro que está a ler e que não tem tempo e não consegue avançar porque já não se lembra do que leu para trás. Se todos os dias ler 5 páginas, vai conseguir também ir avançando nesse livro. Pausas para sentir o quente de uma chávena de café e o aroma que sai dela. Pausas para efetivamente descansar, seja um fim de semana, seja uma tarde, seja um dia. Esses descansos têm que ser inegociáveis e programados. E depois, quando estiverem na agenda, a tinta não é a lápis, a tinta são para cumprir. E por último, a questão das resoluções. Não faz sentido, nem deveremos fazer listas intermináveis de coisas que queremos fazer durante o ano que vem. Sabemos que isso traz stress, dá-nos o sentido de culpa não estar a conseguir a cumprir, atrasa muitas vezes tarefas que são importantes e que necessitam do nosso tempo para podermos ir fazer outras, e portanto aquilo que eu sugiro é, numa folha de papel, escrever uma palavra. Este ano escolho, e pode ser clareza, crescimento, intenção, presença, e essa palavra que fique como um mantra na sua cabeça, na sua agenda, em todos os sítios, no caderninho onde escreve os seus pensamentos, esteja lá essa palavra e seja ela que vai reger o seu ano. E portanto, quando estiver a fazer uma lista de tarefas ou compromissos que precisa de agendar, a preparar trabalho que tem que fazer, tenha sempre em mente essa palavra, porque será a palavra que escolheu para que vá ser o farol do seu ano de 2026. Se precisar de tempo para estas resoluções e iniciar estes rituais que depois se tornam rotinas diárias e das quais não vai querer prescindir, o Monte das Lajes está disponível para vos receber. Agora, durante o primeiro trimestre, temos várias promoções, nomeadamente promoções para remote work, onde pode vir para cá trabalhar a preços muito simpáticos, num local com boa internet, para poder trabalhar apenas na sala, e onde pode fazer passeios, ver esta primeira luz matinal que entra pela janela da sala ou pela janela do quarto e nos traz logo uma energia diferente, dar um passeio ao sabor do dia sem meta para poder passear, ou até, quem sabe, sentar-se numa espreguiçadeira cá fora com o fresquinho da manhã, o fresquinho matinal que é tão característico aqui no Alentejo,
e apenas deixar os seus pensamentos correr. E, portanto, estamos à vossa espera. Sempre que queiram vir, o Monte das Lajes está aberto para vos receber com todo o carinho, com toda a intenção e com todo o vagar. Então, recapitulando e para fechar este primeiro episódio de 2026, aquilo que é proposto para o início deste ano são, antes do ecrã, 7 ou 10 minutos para respirar e energizar o corpo, seguido de um copo de água para despertar os sentidos, seguido de uma experiência sensorial de escuta dos sons da casa, ainda em silêncio ou já com alguns sons a despertar, e o cheiro sensorial, não só do café como do aroma de um gel de banho. Uma lista de tarefas pequena em que os compromissos devem caber numa chávena e sem encavalitar a agenda. Escolher uma palavra que vai reger o vosso ano e que estará sempre presente em todas as decisões que tomarem e também escrita num papel e no vosso caderninho com as várias intenções. E por último, não descurar o exercício físico, que pode começar com uma pequena caminhada de 10 a 15 minutos uma vez por semana e progressivamente, a pouco e pouco, vai sendo aumentada de forma a criar este ritual de exercício que é tão importante para o nosso corpo e que não devemos começar a desleixar agora logo no início do ano. Portanto, eu estou convosco todas as sextas-feiras. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio gravado aqui no Devagar, ao pé do Belmonte, este espaço maravilhoso onde o sol nasce de manhã. São cerca de 10 para as 8 da manhã. Gostava também de vos deixar aqui esta maravilhosa paisagem que temos neste belo dia de sol e que não é nada melhor nem mais auspicioso para um início de ano com clareza, em que a primeira luz da manhã é fundamental para nos energizar e para que comecemos o dia bem. Se gostaste deste episódio, partilha com amigos que também gostam destes temas. Podes também seguir-me no Spotify ou no YouTube, fazer um like, enviar-me um comentário e dar-me o teu feedback. Para mim é muito importante receber feedback das pessoas e dos meus subscritores que ouvem o meu episódio. E até à próxima sexta-feira. Começa o ano bem, com vagar, tal como eu estou aqui no devagar, e com uma palavra escolhida para que ela seja a bússola que te vai reger durante o ano 2026. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!